Olá, professor Francisco falando, agora novamente com vídeos explicativos para os alunos do nono ano E, né? Agora com conteúdo para o terceiro bimestre. Esse é o nosso primeiro vídeo. Vamos começar falando sobre o quinto capítulo do livro, que fala sobre Europa, quadro natural e a regionalização. Quando a gente fala sobre Europa, a gente está falando sobre o velho continente, sobre uma busca que eles têm muito constante sobre qualidade de vida, né? E quando a gente fala do quadro natural, a gente está falando o que é fornecido pela natureza, o que o homem encontra na natureza e o que ele tem que preservar para melhorar a sua qualidade de vida. E toda vez que a gente fala de regionalização, a gente está falando de divisão a partir de algumas características. Quais seriam essas características? Quando a gente regionaliza a Europa, você vai buscar as mesmas qualidades que um determinado país tem. E aí você acaba agrupando alguns países. Isso é regionalizar, tá? O relevo e a hidrografia. Quando a gente fala sobre o relevo da Europa, a gente está falando sobre um relevo diferenciado. Vamos lembrar que a Europa é uma grande península, né? É uma extensão do continente da Eurásia, na realidade. E aí nós temos ao sul da Europa as maiores elevações e ao norte, seria, para ser mais exato, ao noroeste, nós teremos também grandes elevações. No centro da Europa, a gente tem uma grande planície, né? Com poucas elevações, o que causa uma característica muito importante e a gente tem que levar isso em consideração, tá? Falando ainda de relevo, nós temos maciços antigos, que são grandes montanhas com uma rigidez muito grande de material, tá? Planícies setentrionais são as que estão no centro, e aí você que está com o seu livro, você vai olhar e vai ver a parte verde, tá? Que no máximo vai ter 200 metros de altitude, né? Cordilheira recente são as partes mais jovens aí do relevo, portanto vão ser as elevações mais elevadas que a gente possa ter, tá certo? A gente, da parte hídrica, ficou faltando a gente falar sobre algumas características. A gente tem uma produção de água, geralmente em lugares com altitude elevada, onde você tem um processo de congelamento, e aí o processo de degelo acaba fornecendo água, né? E a outra situação é a evaporação dos mares e oceanos, que possibilita aí uma condensação e aí por chuvas, e você vai ter aí a produção de água, né? Lembrando que as formas com que a gente tem os rios, certo? O clima e as paisagens. Quando a gente fala sobre o clima e a paisagem, a gente tem a Europa do Norte, a Europa das planícies e a Europa do Sul, né? Como eu mencionei anteriormente. Então, o que classifica o Norte é a proximidade ao Polo Norte, portanto, um clima mais frio, né? Portanto, uma vegetação mais resistente a esse frio. A Europa das planícies é a Europa Central, onde você tem um clima temperado, né? E a Europa do Sul, onde você tem a influência do Mediterrâneo, tá? Ao falar somente da questão climática, nós temos ao norte um clima polar, descendo você tem um clima frio, né? Depois você tem na parte sudeste aí um semiárido. Temos na grande parte da Europa, a Europa é temperada, e ao sul um clima mediterrâneo, uma influência muito grande aí do mar Mediterrâneo, da evaporação do mar. E quando a gente fala sobre frio, clima frio de montanha, a gente está falando sobre as grandes montanhas onde você tem aquele congelamento que eu disse anteriormente, beleza?
Um outro tópico é as paisagens e os aspectos culturais. Ai, desculpa. Antes disso, nós temos a parte da vegetação. Ao norte, você tem a tundra. Descendo, você tem floresta boreal ou coníferas, que são vegetações que vão ter uma tolerância maior às baixas temperaturas. Você tem floresta temperada e aí subtropical, aonde você tem um clima. Quando é frio, quando é calor, e aí você vai ter essa oscilação climática. Vegetação de deserto, pouca vegetação, com uma característica muito peculiar, a falta de água. A vegetação mediterrânea é aquelas que você vai ter muito arbustos, as famosas estepes, né? Pradarias são campos, tá? Vegetação de altitude são a vegetação que a gente vai ter em montanha, tá? Basicamente isso. Então, agora sim, vamos para as paisagens e os aspectos culturais. Quando a gente fala sobre as paisagens e aspectos culturais, a gente está se referindo que quando você olha para uma paisagem, você sabe que tipo de povo ocupa aquele espaço, devido a algumas características, como o posicionamento das casas, se ela tem quintal, se ela não tem, qual que é a cobertura, qual é o formato do telhado. Isso são características. As cores, o material utilizado acaba influenciando, né? Um outro aspecto é o gastronômico, né? Vocês já devem ter ouvido falar numa culinária mediterrânea. Ela vai se pautar principalmente em frutos do mar, em alimentos que têm uma influência desse mar Mediterrâneo, tá? Os problemas ambientais são vários na Europa, né? Vamos lembrar que a Revolução Industrial, ela trouxe modernização, mas ela também trouxe alguns prejuízos, né? Dentre eles, o do meio ambiente, né? Que essa produção industrial, ela lançou na atmosfera muitos poluentes. E aí a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? Como, por exemplo, chuva ácida, nada mais é do que a suspensão de partículas com componentes ácidos, e aí você tem a precipitação. A chuva vai trazer esse material para baixo, e esse material ele é altamente corrosivo, ele é altamente perigoso, porque acaba queimando. Até mesmo automóveis, a pintura acaba sofrendo bastante, tá? E o processo de desertificação, ou seja, você acaba matando a vegetação e você acaba interferindo no equilíbrio, tá, do ciclo vegetativo de uma determinada região. Vamos falar também sobre essa questão de problemas ambientais. Por exemplo, não tem como não falar de Chernobyl, né, do acidente que aconteceu na Ucrânia, né, onde tivemos o vazamento radioativo de uma quantidade considerável de material, a qual criou assim um problema quase que mundial. Por quê? Porque acabou contaminando várias pessoas, tivemos aí vários óbitos, e isso é um prejuízo muito grande para a humanidade, né? A exploração dos recursos pesqueiros, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma proibição da pesca da baleia, mas a Europa sempre foi uma região onde, assim como na Ásia, a pesca da baleia, né, foi muito utilizada. E aí eu vou citar Moby Dick para vocês, né? Que tem lá se eu não me engano, na Netflix também tem, né? Mas rodízios nucleares, né, que é a troca, né, e desses vazamentos aí, então você vai acabar tendo, né, é difícil conter, né, destruição da vegetação nativa, isso é uma consequência das ações que o homem tem no meio ambiente, tá? Em busca da sustentabilidade. O processo de sustentabilidade, ele acaba preservando a natureza, impedindo que novas árvores, por exemplo, sejam cortadas. Por quê?
porque você pega um caderno, você pega um jornal, uma revista, você faz um processo e isso vai se transformar em papel de novo. É lógico que a qualidade vai ser inferior. Entretanto, você vai conseguir preservar aquela árvore que está na natureza ainda e que está sendo responsável pela sua respiração, tá? Então, a sustentabilidade, ela é uma forma mais contundente de você preservar a própria natureza, tá bom? As cidades inteligentes. Cidades inteligentes são cidades que proporcionam uma tecnologia avançada, né? Uma aplicação nessa tecnologia, uma mecanização, uma automatização dessa cidade e dos seus processos, o que acaba impactando muito na qualidade de vida das pessoas, tá? E isso é extremamente importante e até mesmo isso vem como uma complementação do processo de sustentabilidade, tá? Matriz energética na Europa. Nós ainda temos o gás natural e o petróleo como principais pilares que sustentam a questão da matriz energética, o carvão mineral, tá? Energia nuclear. Estas são ainda as principais matrizes energéticas para a Europa, tá bom? Estuda-se outras, se desenvolve, mas essas ainda hoje são as que vêm trazendo aí toda um avanço. O que a Europa conseguiu até hoje foi em cima dessas matrizes, tá? A importância de fontes de energia. A importância está atrelada à tecnologia, né? Então você não vai ter um avanço na tecnologia se você não tiver energia. Você não vai ter uma produção industrial ou agrícola se você não tiver esse processo de energia bem claro, bem facilitado para que as pessoas possam se utilizar das mesmas, tá? Inclusive de formas diferentes de energia, tá bom? A revisão das políticas energéticas. E aí a busca por novas fontes de energia, como a biomassa, a geração de energia por meio de hidrelétricas, que na Europa fica complicado por conta que você tem que ter o desnível de relevo para fazê-lo. Energia geotérmica, a busca por essa energia no centro da Terra. Nós temos também energia eólica, que é a energia que se busca através da força do vento, e até mesmo a energia solar, que a gente não pode esquecer, né? São fontes alternativas de energia. Lembrando que não existe energia limpa, tá, pessoal? E, por último, nós vamos falar da regionalização da Europa. Europa é setentrional, né? Encontra os principais, né, países fortes economicamente, como o Reino Unido, a França, a Alemanha, e aí vai, né? A Europa setentrional, que é onde a gente tem aí a Escandinávia, né? Você tem a Islândia, a Finlândia, a Dinamarca, e aí vai. São países ex-socialistas e são países nórdicos, né? Que tem toda uma cultura aí por detrás. Ragnarok é uma série, né? Ragnarok, para você assistir lá na Netflix. Também não é comercial, mas lá tem e dá para você entender um pouquinho esse mecanismo, tá? Europa centro-oriental, onde você vai ter ex-países da União Soviética, né? Você vai ter os países que pertenceram à SEI e você tem uma outra dinâmica, com alguns países ainda se mantendo como socialistas, tá? E por último, a Europa Mediterrânea, que é aquela que vai ter uma influência do mar Mediterrâneo e toda a sua questão climática, vegetativa, populacional, lembrando que aonde você tem água, você tem um desenvolvimento maior para as atividades, tá certo? Bom, ficamos por aqui, terminamos com isso a explicação do 5º capítulo, que vai ser a primeira interpretação do 3º bimestre, tá bom? Grande abraço.